Está valendo. Começando mais um programa Faircast, programa de número 30. Chegamos ao programa 30. E este programa com um convidado mais do que especial. Nós nos propomos aqui no programa Faircast sempre trazer, de tempos em tempos, um convidado especial do meio das apostas. E hoje não é diferente. Nós que já, lembrando, já gravamos com o Frazão, depois com o Sérgio Freitas, recentemente com o Veiga, né, os esportes americanos, e agora estamos trazendo aqui este cara mais que renomado, mais que conhecido, participante do BetMasters primeira edição, e estará na segunda edição também do BetMasters. Nosso amigo aqui, vocês já podem ver, Eric Feitosa. Eu vou deixar com que ele se apresente depois. Eu vou rapidamente aqui apresentar a mesa pequena hoje. Eu, Thiago Giovannoni, aqui com vocês mais uma vez. Meu amigo Hugo Guedes. Tudo bem, Hugo? Olá, Thiago. Olá, Eric. Mais uma vez, um prazer estar participando do Faircast, né? Acho que eu sou o que mais participa, vou repetir, né? Que agora, como tu não participou do 29, então acho que eu tomei a tua frente aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Thiago. Que isso. Não, agora o Hugo me ultrapassou, certamente. Eu não estava no 29, agora me ultrapassou. Mas bacana. Ô, Thiago, deixa eu só... Eric, teve uma vez aqui que eu comentei, no grupo a gente sempre comenta que toda vida é o Hugo, tá entendendo? Às vezes no grupo lá do Faircast mesmo, quando tá faltando alguém, chama o Hugo. O Hugo não faz nada da vida, é só na frente do computador. As pessoas vão ficar pensando, o cara é desocupado mesmo, o cara não faz nada, sempre está disponível para gravar esse Faircast. É verdade, mas o que é isso? Não é bem assim, né, Hugo? Não é bem assim. Muito bem, pessoal, vamos passar rapidamente os temas que nós vamos tratar nesse 30º Faircast. Estamos aqui com o Eric, né? Obviamente nós vamos questioná-lo, fazer algumas perguntas, vamos primeiro saber quem é Eric Feitosa, como ele começou nesse mundo das apostas esportivas, quanto tempo faz que ele já está nesse meio. Depois a gente vai falar um pouco de como que é apostar nos estaduais, né? Digamos assim, depois da Copinha, a primeira grande competição que a gente tem aqui no Brasil no ano, né, que se inicia. E a gente vai para o quadro polêmica. O quadro polêmica é sempre uma pergunta muito polêmica, às vezes mais, às vezes menos, mas essa de hoje é para me provocar, eu acho, não é possível. Mas é boa, gostei do quadro polêmica. E depois a gente vai para um quadro bate-pronto, o quadro com o Eric aí, fazer um bate-pronto com ele, e aí a gente fecha com os agradecimentos finais e as considerações finais de cada um aqui da mesa. Muito bem. Iniciando, então, quem é Eric Feitosa? Quem, na verdade, é Eric Feitosa? Como é que o Eric iniciou nesse mundo das apostas esportivas? Há quanto tempo iniciou? Como é que é? Conta um pouco para a gente aí da tua vida nesse meio. E muito obrigado, né? Mais uma vez, já agradecendo aqui, muito obrigado pela tua disponibilidade aí em nos receber aqui, em estar presente aqui no nosso Faircast. Muito obrigado. Não, na verdade eu que agradeço, né, o convite. Um abraço para o Hugo, para o Thiago, para todo mundo que está nos escutando. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou ouvinte do Faircast. Acho que é importante deixar isso registrado aqui. Eu sou um entusiasta de podcasts. Eu acho que... Bom, e eu acho que um bom podcast ele não precisa se preocupar muito com o alcance dele, sabe? Porque, de fato, é um público mais reduzido, que vai parar ali 50 minutos, 1 hora para escutar. Mas é um público que está interessado naquele conteúdo. Então, eu acho que gera ali uma relação de muito valor, independente da quantidade de pessoas, né? Eu acho isso fundamental. Bom, eu sou Eric Feitosa. Eu sou formado em Pedagogia aqui pela Universidade Federal de Sergipe. Sou de Aracaju, Sergipe, aqui do Nordeste. E comecei já tem uns 4, 5 anos. Acho que eu estou entrando no 5º ano. Tenho que até ajeitar essa data na minha mente, porque
Às vezes a pessoa pergunta e eu esqueço, mas eu comecei como todo mundo começa por aqui, apostando múltipla e apostando em banca física. E eu lembro que a gente apostava via celular com um rapaz aqui da rua, na rua da casa dos meus pais, e a gente mandava pelo WhatsApp a aposta, né? A múltipla, né? Passa esses jogos aqui para mim. Até que um belo dia o rapaz trocou minhas apostas, né? E eu acertei a múltipla que eu queria fazer, só que o bilhete saiu a aposta errada. Eu fiquei muito chateado, fiquei puto da vida. Meu E Deus. disse, ó, não quero mais saber disso. E fui procurar sobre apostas no Google, na internet. E foi aí que eu comecei a abrir conta e entender melhor o mundo das apostas, né? O universo. E aí, Lembra mais ou comecei, menos do ano que foi isso, Eric? quando Dois... foi, mais ou menos o ano. a, Só para o eu, eu, ouvinte ter uma ideia. eu passo para vocês porque a gente tem um grupo de aposta aqui no WhatsApp que ele começou em 2016, 2 de Nossa, janeiro de 2016. nossa. É o grupo da rua de aposta. Até hoje os caras fazem múltipla em banca física. Foi isso que se desenvolver. Ai, Mas esse grupo foi criado depois, então já tem mais um tempinho que isso aconteceu. Aí dá até para fechar a conta direito agora. E aí eu comecei a me desenvolver e eu sempre gostei muito de futebol. E quando eu encontrei a aposta, achei muito bacana e comecei a estudar bastante. Estudei muito, estudei tudo que tinha para estudar. Até que chegou um momento que eu percebi que o estudo ele é mais ou menos como encher um saco, sabe? Tem hora que não dá mais para botar. Você precisa praticar para o saco crescer, para o saco aumentar, para você botar mais coisa dentro. Então eu percebi que eu já tinha estudado tudo que eu tinha para estudar, eu tinha que praticar. Então eu pratiquei durante um bom tempo e diminuí o ritmo do estudo e fiquei apostando, 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 até que novos desafios foram aparecendo. E conheci o Danilo Pereira, que eu acho que foi um divisor de águas na minha carreira, porque ele me apresentou um nível de conteúdo que eu não estava conseguindo ter acesso. E aí eu consegui continuar estudando como eu queria estudar. Estudei muito, até hoje, né? Acho que esse saco ainda não encheu, mas eu comecei a entender essa lógica entre estudo e prática no desenvolvimento de qualquer profissão, mas no meu caso específico de apostador. E aí, para encurtar a história, eu trabalhei com muitas coisas já na minha vida, mas nos últimos anos eu estava trabalhando como editor de um portal aqui, local. Então, cuidava do site, a gente chegou até a lançar jornal impresso também. E no contraturno, ali nos intervalos, eu sempre fazia minhas apostas, estudava, enfim. Até que o momento que foi ficando sério o negócio, né? Eu comecei a ver que meus números estavam ficando bem consolidados com o passar do tempo. E no final de 2018, em novembro de 2018, eu decidi me profissionalizar no seguinte sentido de me dedicar integralmente mesmo às apostas. Isso não quer dizer nada sobre resultados e tal, né? Às vezes a pessoa confunde e acha que todo profissional é lucrativo e não necessariamente. E aí eu, a partir de novembro de 2018, eu decidi me dedicar integralmente e lançar meu nome no mercado. Eu fiz isso, parece ter um tempão, né? Mas só fez um ano agora, em novembro de 2019, e lancei um grupo de Pix, lancei uma página no Instagram, retomei meu Blogabet, que ele é bem antigo, meu Blogabet, mas eu refiz ele só com ligas brasileiras e mercados asiáticos. Então, foi mais ou menos essa minha história aí, em resumo. Mas é isso. Carrego comigo duas profissões bem utilizadas no mundo das apostas, né? Porque eu sou professor de formação e sou comunicador de profissão. Então eu juntei as duas e tem me ajudado bastante a desenvolver meu trabalho, que não é só apostar, mas é produzir conteúdo também. bacana, Eric, essa tua introdução aí, falando um pouquinho de ti.
muito legal. Eu já vou abrir aqui para o Hugo também me ajudar nos questionamentos aqui com o Eric, mas eu quero fazer já uma primeira, e aí a gente pode... O Hugo, por favor, vai emendando aí, vamos conversando aqui com o Eric. Mas nessa tua introdução me chamou a atenção quando tu fala que tu começou lá em 2016 com aquele grupo ali, que até hoje o pessoal brinca e faz múltiplo, em 2016, e agora, em 2018, então, tu te lançou no mercado e agora, tu tem um método já consolidado. Mas o que me chamou a atenção é isso, 2016, a gente está em 2020. Olha quanto tempo, né? Então, a questão do longo prazo, para o nosso ouvinte, o que é que tu diria, assim, para aquela pessoa, pô, eu também vou começar a apostar. Eu tô vendo que o pessoal aí acerta e ganha, vou começar a apostar também. Mas é importante ele saber que, ok, começar a apostar, mas você precisa ter um método e você precisa entender o longo prazo, né? A questão do longo prazo. Senão o cara acha que vai ficar rico de um dia para o outro, isso é ilusão, né? Não vai acontecer. Ele pode, muito mais fácil ele quebrar de um dia para o outro, né? Imagino eu, do que ele ser milionário, ficar rico, enfim, viver disso de um dia para o outro. Então, ok, viver disso, pode, mas tem um tempo para isso acontecer, certo? Ou errado? Não, tem gente que é mais sortudo na vida, né? E aí engrena mais rápido que o outro. Mas essa sua pergunta, do ponto de vista técnico, ela tem toda a razão, assim, porque o amadurecimento de um apostador, ele é muito lento. Porque esse tal de longo prazo, ele é indecifrável. Né? Quando você pensa que você viveu tudo, que você já sabe tudo, vem situações novas que colocam desafios que você nunca enfrentou antigamente. Então, eu tiro como exemplo minha bad run do ano passado, que foi um negócio terrível. Assim, foi uma bad run muito, muito pesada, e eu consolidei conceitos que eu verbalizava por aí, né? Eu sabia, eu lia, estava na minha consciência, mas eu nunca tinha praticado naquele nível. Tá? Então, a ideia de controle emocional, a ideia de não mexer no seu método a partir de pressões grandes, como uma bad run. Então, é isso, cara. Você precisa respeitar esse processo, sabe? E eu acho que eu talvez não tenha sido nem consciente, sabe, Tiago? Talvez não tenha sido nem um processo consciente. Vou respeitar o meu processo de amadurecimento. Foi o que foi acontecendo. Eu sei que tem gente que não consegue respeitar esse processo. Chegam propostas que tem que acelerar, e eu acho que tem que acelerar mesmo, se der, e depois vai resolvendo as brechas técnicas que vai deixando para trás, dos estudos, das experiências que não viveu. Mas eu não tenho a menor dúvida que o tempo matura um apostador. Tempo, isso você misturando o estudo com a prática, né? Então é isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que tem conteúdo que eu estudei lá no início de 2018, que a ficha só veio cair no meio de 2019. Pô, aquele negócio que eu estudei, tá, agora eu entendi. Então, é um negócio, é uma profissão, é uma ação que tem pouca sistematização, tá? Então, você precisa botar a mão na graxa mesmo para ir aprendendo, tá? Não tá tudo bonitinho, amarradinho, sistematizado, mastigado, para você ir lá e entender como tudo funciona. Então, é um caminho muito verde, é um mercado muito verde, é uma profissão muito verde ainda. E quem vem primeiro se desgasta um pouco mais. Então, quem veio antes da nossa geração, da minha geração, já se desgastou muito mais para aprender. Então, esse mercado ainda é verde, mesmo com essa galera que já tem uma caminhada na história aí das apostas esportivas no Brasil e foi sistematizando conhecimento para a gente, ainda tem muita coisa para sistematizar, e esse processo de aprendizado tende a encurtar o tempo, porque vai ter mais conteúdo, qualidade. Mas nada substitui a experiência, então precisa do tempo. Tende a encurtar, mas precisa desse tempo longo de maturação, de temporadas, né? Fechar temporadas e se provar no longo prazo. Bacana. Hugo? Bacana essa questão de longo prazo. Eu não sei se tu lembra, Thiago, que uma vez, faz um mês mais ou menos,
Era umas 2 horas da manhã, eu comecei a colocar no grupo lá da gente, Jeff, rapaz, o que é o longo prazo realmente? E no final eu disse, o longo prazo, na verdade, é algo abstrato. Você não vai, você não consegue dizer, não, eu concluí o meu longo prazo. Na verdade, ele é meio que indecifrável mesmo, porque ninguém nunca vai ser experiente ao ponto de ter vivido tudo no mundo. E, da mesma forma, nas apostas esportivas. Essa questão do longo prazo é incrível. É muito... E eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se entender nas apostas esportivas. Porque você vê... você vê apostador, a gente vê exemplo, a gente tem que citar. Eu já citei isso daqui em outras oportunidades. Apostadores que 2 anos, 3 anos, 4 anos, lucrativos, e de uma hora para outra fecha o primeiro ano negativo, fecha o segundo ano negativo, já está indo para o terceiro no negativo, e vai chegar ao quarto, vai continuar negativo, e onde é que está o longo prazo, no caso aí? Então, são várias fases de longo prazo, não sei. Então, essa questão do longo prazo, ela é bem difícil de se decifrar, realmente. E Eric, me diz uma coisa, tu se lançou em 2018, né? Tu falou, não foi? De 2018 para 2019? Novembro de 2018. Peguei o finalzinho da temporada. Aí tu se lançou já nesse ramo de mercado asiático? O grupo de pique que tu criou já foi dessa forma já? Ou tu primeiro foi mastigar lá o europeu, o mercado europeu, para depois... Eu até hoje eu escrevi um texto falando um pouco dos desafios, né, que me surpreenderam nesse ano. No final do ano passado escrevi. E um dos capítulos, dos tópicos, foi justamente isso. Assim, né? Eu imaginava que o mercado asiático era difícil, mas nem tanto. Mas eu já lancei isso fazendo uma projeção de que eu poderia me estabilizar no mercado que tinha poucos profissionais trabalhando. Então, eu fui abandonando o mercado asiático, o mercado europeu, desculpa, ali pós Série D de 2018, que eu tive um rendimento assim, muito fora da curva, e ali eu fui abandonando e fui me dedicando ao mercado asiático. Então, eu tenho números sistematizados e consolidados desde julho do mercado asiático. Julho de 2018, eu estou falando. Então, quando bater agora julho de 2020, eu vou ter 2 anos de números sistematizados do mercado asiático. E foi uma decisão de aposta de mercado mesmo, né? Porque eu estava acompanhando uma aceleração do processo de limitações. Eu acho que está acontecendo isso de forma mais cruel. E eu apostei que o mercado asiático abriria um espaço maior no Brasil. Então, foi uma aposta que eu fiz lá. E, enfim, é nela tá que eu estou. Essa aposta, né? Hã? E ainda está correndo essa aposta. Tá correndo porque essa sim é uma aposta de longo prazo. Por quê? O público de mercado asiático, ele precisa ser um público com um nível de conhecimento sobre o que é a aposta esportiva um pouco maior, tá? Porque, né, é um investimento de longo prazo e o mercado asiático tem suas peculiaridades, né? Você tem menos valor, você tem uma quantidade menor de aposta. Então, quem não tem um mínimo de conhecimento sobre o funcionamento desse tipo de mercado, não consegue seguir, não consegue acompanhar. Pelo menos eu estou falando no sentido de serviços de PIX, né? Então, tem muita dificuldade e acaba se frustrando. Então, tem muita gente que vem assinar meu serviço e eu digo, não assina não, cara. Não está na hora ainda. Vai para esse daqui. Esse aqui é bom para o seu caso. Então, tem uma limitação que eu já me incomodei mais, hoje eu não me incomodo tanto, porque é a limitação da vida das apostas, do mundo das apostas. Então, é uma aposta que eu fiz lá no final, ou lá em 2018,
eu sabia das limitações dela e, né, da segmentação desse público mais reduzido. E é com isso que eu tenho que trabalhar e estou bem satisfeito com isso. Porque eu estava até conversando com o Hugo esses dias e concordo com o que ele falou para mim. Tá, tudo bem, eu tenho dificuldade aqui no sistema, no serviço de Pix, porque a massa dos apostadores gosta de um outro tipo de serviço, né? Um serviço com muito aberto, com abertura e tudo mais, que é bem lucrativo e eu recomendo para quem não foi limitado ainda. Mas o serviço asiático me proporcionou coisas que, né, que jamais eu teria se eu fosse um apostador dedicado ao mercado europeu. Então, por exemplo, me abriu portas com vários investidores, me abriu porta com sindicato, me abriu porta no nível diferente, tá? Nível de aposta mesmo, de dinheiro, né? De cifra, de money. Então, não do serviço, mas da aposta, não da venda, mas da aposta. Então, estou bem satisfeito e acho que tende a crescer a venda de produtos e serviços asiáticos. Acho que tem. Fiz essa, né? Eu pode não ser, mas eu acho que tende a crescer porque está muito absurdo o nível de limitação das casas europeias. Está muito absurdo. Então, Eric, tu diria hoje que as principais, me corrija se eu estiver errado, ou se tiver outras, mas as principais diferenças do mercado europeu para o mercado asiático seria a liquidez maior no asiático e a limitação por parte do europeu? Basicamente isso, ou muito mais do que isso? eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é muito mais do que isso, porque, por exemplo, tem uma diferença que é essencial, que é o que dá aqueles números surreais de 200% ao ano, 300% ao ano. Não tem nada que justifique isso que não seja um conceito chamado valor. Se a gente acredita que o que dá lucratividade nas apostas é um conceito chamado mais EV, se uma pessoa tem 300, 250, 350% ao ano, é porque ele extrai mais EV dali nesse nível. Então, isso é fundamental no mercado europeu. Tem mais EV lá, porque é mercado de abertura. E quando não é mercado de abertura, é mercado asiático de baixa liquidez, ainda muito mal ajustado. E dá para fazer números fortes ali, mesmo com as linhas asiáticas, porém de baixa liquidez. Então, essa questão do mais EV sendo regularizado, eu chamo isso de... a palestra do ano passado, de 2000 tem que fazer as contas, de 2019 no Betmaster, eu falei disso, um negócio que eu chamo de funil de valor. Tá? O funil do valor lá no mercado asiático é a bocona lá, está lá aberta. Então, trabalhar naquele ambiente ali lhe proporciona mais EV, mais EV. Então, eu acho que isso é um ponto central que diferencia um do outro. E aí vai entrando as questões do tempo. Eu acho que é importante também o tempo. O mercado europeu abre antes do que o mercado asiático. E isso tem a ver com o tal do funil do valor. Então, você está sempre à frente quando você trabalha no mercado europeu. Você está sempre à frente dos outros, né? Então, essa é uma diferença considerável entre os mercados. E aí vai entrando, com certeza, os temas que você levantou. Entra a liquidez. Se você tiver muito dinheiro para apostar, você vai ter que avaliar bem como é que as casas estão permitindo você colocar esse dinheiro. Então, o asiático lhe permite, sim, uma liquidez muito maior, a depender das competições, a depender do jogo. Nem tudo são flores no mercado asiático mesmo. Às vezes os limites são bem ridículos lá também, a depender do jogo, se o jogo for pequeno. E aí entra a limitação que para mim é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, porque haja CPF para você se manter vivo no mercado europeu. Haja CPF, haja familiar, há um mercado disso.
eu nunca comprei um CPF ou uma conta, eu nunca fiz uma conta de irmão, de mãe, de pai, de esposa, de cachorro. Nunca fiz. Eu só tive minhas contas. Uma opção que eu escolhi para minha vida. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Porém, existe uma limitação de fazer isso pro resto da vida. Não é possível, né? Então, a limitação é muito chata, é um negócio muito chato, sabe? E aí, você toda hora tem que ficar, né, buscando alternativas. Então, eu acho que isso tem um limite muito grande. E aí é por isso, não é colocar, não é desmerecer o mercado europeu, mas a limitação é o principal ponto que me permite e permite outras pessoas afirmar que o mercado asiático é um mercado profissional, tá? Mercado profissional no sentido de apostador, tá? O cara consegue saber que ele vai fazer aquilo pro resto da vida, tá? No mercado europeu você não tem essa segurança. Então, isso não tem nada a ver com tipster, por exemplo. Tá? Os tipsters, de onde quer que seja, eles se profissionalizam independente do mercado. Tá? Mas eu estou falando do mercado profissional para apostar, para investir, porque você vai ter essa liberdade de saber que você vai poder apostar e não vai ter o perigo de ser limitado. Então, tem mais coisa que diferencia, mas eu acho que esses são os pontos centrais, tá? Só para a gente poder passar para outro ponto, Thiago, só mais uma pergunta. Eric, tu acha que com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, caso não estraguem tudo, com essa questão da taxação principalmente, né? Tu acredita que isso vai beneficiar o mercado asiático no Brasil? Rapaz, eu acho que o cenário não é nada bom no mercado asiático, tá? Porque se passar a taxação que tá prevista, quem é que aposta, quem é que tem prêmios naquele nível de dinheiro? Ou quem acerta uma múltipla lacradora, ou quem aposta naquele nível de dinheiro. Eu não sei qual é, eu não estou lembrado agora qual é o número certo, não sei se é 1900 e pouco, 1900 e alguma coisa, é por aí. Então, quem é que tira esse dinheiro? É um apostador, basicamente, ele tem que ter uma banca considerável para ter prêmios nesse valor. Então, vai atingir, basicamente, os apostadores que têm bancas maiores, geralmente são os apostadores profissionais. Então, já é um cenário bem negativo. E outro cenário é que, veja, o imposto cobrado para as casas de aposta tem relação total com as odds que elas oferecem, tá? Então, a casa vai repassar um imposto para o cliente, para o apostador. Então, tende a baixar a odd, né? Se o imposto for muito agressivo, as odds no Brasil, no mercado regulamentado, tende a ser mais baixa. E todos nós sabemos que odd baixa e profissionalismo, lucratividade nas apostas é um negócio que não casa muito bem. Então, quanto maior o juice, quanto maior as casas vão beliscando nas odds, mais difícil fica para o apostador. Então, não, do jeito que está hoje, eu não vejo um cenário muito positivo. Vejo um cenário que se aproxima dos colegas lá de Portugal e, enfim, tem que usar ferramentas que não são lá, que não trabalham lá dentro de Portugal regulamentada, né? Então, por exemplo, a Punterplay, Molibet, que o pessoal hoje em dia tá usando lá com VPN, né? Então tem que usar outras formas para poder acessar o site. Então, infelizmente, eu falo isso bem, bem triste mesmo, talvez seja o cenário. Mas a parte da taxação dos prêmios é uma coisa muito bizarra. É muito bizarro isso, assim. É um erro conceitual do que é aposta, que, assim, não tem tamanho. É como se fosse uma pessoa que nunca ouviu falar de aposta, determinar uma lei o que é aposta. Assim. Não tem tamanho comparar o prêmio de uma aposta com o prêmio de uma loteria. Assim.
Tem, tem lógica alguma fazer essa comparação para poder ter uma mesma taxação. Então, essa taxação aí é na alma do apostador profissional e é na alma também dos recreativos de múltiplo, mas esses vão ganhar prêmio mesmo uma vez ou outra, então não tem problema ser taxado. Agora, a taxação do apostador profissional é o fim dele, porque acaba o mais EV e vira tudo ao avesso, é impossível exercer a profissão nesse nível aí de taxação. Muito bem, acho que vamos passar para o próximo tema. Não sei se o Hugo tem alguma outra pergunta antes. Acho que podemos passar para o nosso próximo tema, então, é apostando nos estaduais. Muito bem, a gente sabe, né? Eu, pelo menos, e o Hugo, tenho certeza, a gente recebeu aí o teu brilhante guia. Que guia fantástico, né, cara? Muito bem produzido. Não podia ser diferente, né? O guia com, olha, todos, eu não sei se tem todos os estaduais, mas se não tem todos, tem a maioria. E, só não deu para fazer do norte, porque o norte é muito descompassado, os inícios dos estaduais. Eu vi o guia muito, muito completo. E pronto, foi um trabalho hercúleo, né? A gente sabe que foi. Tu teve, obviamente, tu não fez sozinho, a gente também sabe disso, né? Mas conta para nós como é que foi essa experiência. Tu já tinha, para os nossos ouvintes saber, tu já tinha feito um guia tão grande assim em outras vezes, ou essa foi o primeiro guia assim mais completo que tu fez, junto com outras pessoas, né? E aproveitando já nessa mesma pergunta para a gente iniciar aí. Estaduais, quais são os estaduais que tu, Eric, tem trabalhado ao longo dos anos e nesse ano qual é ou a estadual ou os estaduais que você vai focar, está focando já nas suas entradas? Bom, guia de tamanho eu nunca tinha feito, mas eu era responsável pelo guia do campeonato estadual aqui, lá naquele portal que eu trabalhava, né? Então, tem meus xodós antes desse guia de 2020, eu tenho meus xodós lá, tá tudo guardadinho, postado, que são meus guias do campeonato estadual. Então, Sim. sempre fui muito fã, sempre tive muita revista Placar, muito guia Placar, não sei se vocês lembram, mas Placar do Brasileirão, Placar da Série B, sempre tive. Sim, eu tinha assinatura da revista Placar. Pronto, então eu tenho um pezinho nos guias muito, muito forte. E assim, foi um trabalho que a gente iniciou lá no início de dezembro, tá? Então, uma pessoa que foi fundamental que a gente dividiu esse trabalho foi o Rodolfo Lopes, do canal Falando de Aposta, um cara que eu respeito e admiro muito no mundo das apostas. E aí a gente começou a desenvolver e foi um trabalho assim fantástico, porque envolveu muitas mãos, envolveu muitas opiniões. Acho que, se eu não me engano, diretamente foram 11 pessoas envolvidas na construção dos dois guias, envolvidas. E foi fantástico, porque como eu estava no papel de editor do guia também, eu tinha que ler tudo, rever tudo. Eu também produzi conteúdo, produzi texto, então produzi alguns guias. E, cara, você aprende muito, né? Você acaba ficando na ponta da língua muitas informações de muitos times, de muitas coisas. Você acaba aprendendo muito. Ao mesmo tempo que você acaba tendo algumas limitações, né? Por exemplo, quando um guia é completo desse, eu já entro na segunda pergunta, você precisa ver tudo, inclusive campeonatos que você não vai trabalhar. Então, você acaba tendo algumas limitações, mas o objetivo do guia não é só atender às minhas especificidades de trabalho, né, mas de toda a comunidade. Então, foi um trabalho muito gratificante. Me fez lembrar muito o primeiro jornal que a gente lançou aqui em Sergipe, do portal que a gente trabalhava, que era a Expressão Sergipana. E a gente, né, foi uma luta muito grande fazer o jornal impresso nesse período que o jornal impresso não é tão valorizado. E a gente falava que era nosso filho, né? Então o guia acaba sendo um filho também, sabe? Uma relação muito... Tem uma relação sentimental com aquele objeto ali.
Por mais que você ache que isso não exista, mas existe muito, porque tem muito trabalho contido naquele negócio. Então é isso. Sobre os estaduais, entrando, esse ano eu esse ano eu decidi trabalhar. Esse ano eu decidi trabalhar apostar via os limites, tá? Então vou dar um exemplo. Ano passado eu trabalhei com um campeonato maranhense, por exemplo, campeonato maranhense. Então quando eu vou trabalhar com campeonato, eu invisto energia muito grande nele, tá? Inclusive tenho desenvolvido um método de trabalhar com scouts nos estaduais, nessas competições. Então eu invisto não só energia, mas eu invisto dinheiro nisso. E aí, quando você vai fazer o balanço do final do campeonato, você tem duas apostas, três Nossa. apostas, tá? Então, é um custo-benefício muito, muito baixo. Então, para você ficar acompanhando o jogo, acompanhar rendimento, acompanhar desfalques, fazer precificação, tá? Ter alguém ali na cola dos times. Então, é um custo-benefício muito baixo. Aliás, muito alto. E aí, esse ano, 2020, eu tentei selecionar competições que eu não trabalhei o ano passado, mas que eu imagino que tenha limites maiores nos jogos. Então, eu adicionei o paranaense, adicionei o goiano, e assim eu vou moldando os meus estaduais. Então, tenho certeza absoluta, só tem 23 dias do mês de janeiro. 2020, mas eu tenho certeza absoluta que o meu card de estadual em 2020 não vai ser esse, 2021. Eu vou modificar, porque eu já estou vendo competições que eu tenho muita dor de cabeça para apostar. Então não vale a pena, por mais que você fique com aquela sensação de vazio, que você podia fazer mais, mas não vale a pena, porque onde eu trabalho, eu preciso de limite para trabalhar. Então, não depende da minha vontade, depende do que o mercado me oferece. E se o mercado nunca me oferece o que eu preciso, por que eu vou gastar energia com isso? Então, eu sei que ano que vem eu já vou cortar algumas competições dessas que eu selecionei agora. Eu não vou lembrar de cabeça, assim, mas são os principais estaduais dos times da Série A. E o Nordeste, esse ano eu terei o Piauí e o Maranhão. Mas, por surpresa minha, eu tenho visto o mercado asiático abrir o piauiense com muita frequência. Então é muito é muito incerto isso, sabe? Então eu tendo a fechar cada vez mais nos campeonatos estaduais com times maiores, porque tem uma visibilidade maior, tem uma mídia maior, tem um olhar maior de todo mundo, inclusive das casas e do mercado, consequentemente tem mais apostas e tem mais limite. E é aí que eu tenho que me especializar. Não adianta dar murro em ponta de faca, no meu caso, sabe? Então é mais ou menos por aí sobre esse ponto dos estaduais. Vai seguir com o cearense, né? Não, o cearense é ótimo para trabalhar. Você tem uma dorzinha de cabeça ali e acolá em algum jogo. Por exemplo, ontem no jogo do Guarani e Caucaia não teve live. Só tinha a IBC aberta nela, limite um pouco baixo. Mas é um caso isolado, sabe? Então, eu tenho muitas apostas esse ano no Cearense, ali pertinho do jogo, ou no live, porque me dá um limite um pouco maior do que os demais. Eu tenho gostado muito. Então, Eric, essa questão dos estaduais, dos limites, comparado ao ano de 2018, né, ano de 2019, na verdade, né, foi quando tu se lançou no mercado, mas em 2018 tu já trabalhava com os estaduais, claro, né? Mas só que era 2018, eu trabalhava nas linhas europeias ainda. Europeias. Então pronto. Em 2019, tu tá vendo uma diferença na questão de limites de 2019 para 2020 nos estaduais ou continua da mesma forma? Hugo, eu vou ser sincero com você, assim, sabe? Eu fico com medo da minha memória estar me traindo. Fico com muito medo. Mas eu tenho a sensação, veja, é uma sensação, não é um estudo que eu tô, mas eu tenho a sensação que os limites estão menores. Menores? Menores esse ano. Agora também, eu não sei se
É porque a gente está no início ainda, sabe? Se existe uma tendência de aumentar um pouco esses limites nas próximas rodadas e, enfim, o mercado dá uma aquecida, né? Porque, queira ou que não queira, o limite, quem determina o limite é o próprio mercado, né? Se ele bota mais dinheiro, ele tende a aumentar aquele limite, né? Então, eu, eu acho que aí é um bom debate técnico, né? Seria bom se as casas abrissem um jogo para a gente entender melhor esses conceitos, mas eu imagino que em fevereiro o mercado deu uma aquecida um pouco maior e deu uma aumentada nesses limites. Mas é isso, eu tenho a impressão que eles estão um pouco menores, mas pode ser que minha memória também esteja falhando ali, que é muito tempo, né, para você lembrar muita coisa, Até mas eu tenho o meu dado que eu uso para ter essa noção é porque meu número de apostas diminuiu. Estou com um número mais reduzido. O dia 20. Agora também tem uma coisa. Os campeonatos estaduais começaram um pouco mais cedo, ano passado. Por exemplo, o Gaúcho começou, acho que foi 19, 20. Então tem um delayzinho aí, mas eu tenho uma quantidade um pouco menor de apostas realizadas esse ano do que o outro. E isso eu tendo a colocar na conta do limite que está um pouco mais difícil para mim. Mas é isso. Pode ser que isso mude e pode ser que também minha memória esteja me falhando e seja outro fator que tenha determinado esse número menor de apostas. porque a gente Mas está muito no início, né, também. Somente o Cearense foi que começou antes, né? O Cearense já está terminando a primeira o fase. Potiguar também começou antes. O Potiguar, né, também, isso. E pode ser também, a maioria está na segunda rodada, né? A maioria dos campeonatos estão na segunda rodada. Inclusive, falando do Cearense, o Cearense tem, tu que estudou eu não estudei todos os estaduais, mas tu que estudou todos os estaduais, tirando o do Norte, né, os estaduais do Norte, tem algum regulamento, Eric, nesses estaduais que seja igual ao do Cearense, que na final eles colocam, em caso de empate, coloca a prorrogação, aí quando é para ir para as penalidades não tem pênaltis, colocam o critério de desempate nos pênaltis, para evitar os pênaltis. Hugo, eu acho que se tivesse, eu lembraria de tão bizarro que Porque é é. tão bizarro, né, que... Tem um regulamento que eu lembro muito na hora de editar o guia, Thiago e Hugo, que eu não esqueço nunca, que é o Carioca. Porque a parte gráfica me dá um limite de texto, né? Ó, você só pode X palavras. E como é que a gente vai escrever o regulamento do Campeonato Carioca naquela quantidade de palavras? Foi impossível, né? A gente deu uma cortada, deu uma engabelada, porque é tão difícil, tão complexo, que você tem que cortar. Mas esse regulamento do Campeonato Cearense também ele tenta premiar alguma coisa, que é uma campanha melhor, de forma meio bizarra, né? Não sei, bota um jogo, um tempo extra dali. O do Carioca, eu vou confessar que eu tô trabalhando no Carioca, mas eu ainda não decorei essa parte da final, das Não, finais do Carioca. não, é porque quando a gente vai trabalhar, você tem que entender as coisas mais profundas. Tem uns torneios aí que dá vagas, tem um torneio de continuidade, tem umas vagas assim que deu um curto-circuito quando eu tentei entender. Tem mais coisa ali, não é só o campeonato, não. Depois que o campeonato carioca mesmo segue, tem os torneios por baixo ali, das equipes menores, o campeão do interior, não sei o quê, que é mais complicado ainda de entender. Mas quando o campeonato começar a funilar, o apostador tem que entender isso, porque vai mexer na motivação dos times, né? Porque vai estar as vagas em aberto ali. E é uma confusão para entender, né? Então agora está de boa, mas lá na frente eu vou ter que parar para estudar para ver o que é que está em jogo mesmo, porque é um negócio muito difícil de entender, né? E só para finalizar esse assunto, sei que o Thiago queira debater mais alguma coisa, então que tem alguma coisa a acrescentar, é uma opinião pessoal, é que tu acha que os estaduais, eles são benéficos são benéficos para o calendário brasileiro, para o futebol brasileiro, ou já foram, não são tão mais... Eu acho que os campeonatos estaduais já deu o que tem que dar, sabe?
Ele tem que ser formulado com certa urgência. Eu tava, aqui eu vou mandar um abraço para o amigo, vou aproveitar o companheiro Rafael Moura, que trabalha comigo lá em Minas, Goiás e DF. Cara, é bizarro o Distrito Federal, sabe? Lá, eles não reduziram o número de times, são 12 ainda. Mas é basicamente um futebol amador do oitavo para baixo. Assim, não cabe mais, não dá mais, sabe? O Sergipano, eles fizeram um movimento muito interessante de reduzir. Aqui só são 8 times na elite, 8 times na elite. Então você deixa um campeonato mais enxuto ali e a diferença técnica do primeiro para o último diminui um pouco. E você diminui um pouco, né, você privilegia um pouco os times mais estruturados que não tem que ficar jogando o jogo de bairro, assim, né? O time de bairro. Então, tá complicado, assim. Eu sempre fui um entusiasta das competições nacionais maiores, tá? Série E, a Série D um pouco maior. Eu acho que é o futuro para o calendário do futebol brasileiro. Fiquei muito, mas não foi pouco não, mas fiquei muito feliz com a renovação do calendário do formato da disputa da Série D. Eu acho que dá vida para os times. Como torcedor de um time que disputa essa região, né, sou torcedor do Sergipe, infelizmente não vamos jogar a Série D em 2020, porque a gente fez um campeonato de 2019 assim, horroroso e a gente não ganhou vaga. Mas assim, você saber que você tem um calendário até o segundo semestre é muito bacana para um time de menor estrutura. E os estaduais, eles estão ali, tem que se reformular, sabe? Eu acho que eles vão ficar cada vez menores para a elite estadual ser cada vez menor, com times com uma estrutura um pouco maior. Mas o que eu gostaria de ver mesmo era essa faixa intermediária dos estaduais disputando as competições nacionais. Então, queria ver mais times que a gente trabalha nos estaduais jogando ali em abril, em junho, em julho, em agosto. Né? Então, eu acho que tem uma deficiência aí no calendário brasileiro. Eu sei que o tamanho do Brasil atrapalha, eu sei que a economia do Brasil atrapalha essa massificação das séries nacionais, mas uma hora a CBF vai ter que tomar essa decisão, senão ela vai matar com esse futebol menor. Então, eu penso assim, sabe? Eu acho que cabe ainda no calendário e vai ter que reduzir cada vez mais. E se reduzir, tem que aumentar as séries nacionais ou as vagas da Série D e dar calendário para esses times menores. Assim. Bacana, bacana. Bem interessante mesmo. Aqui no Ceará a gente vê a mesma coisa. Fica o Fortaleza e o Ceará, por exemplo, Bahia, Pernambuco não, que eu me lembro agora da Bahia. Os times estão jogando, o Bahia e o Vitória estão jogando com o Sub-23, né? O Flamengo jogando com o Sub-23, o Vasco, o Atlético Paranaense também, né? E no Ceará... Para valer mesmo é o Atlético, né? Eles vão até o final. Os outros, quando começa a apertar o calendário de valer título, eles botam os times titulares. E no Ceará, sequer estão participando. Fizeram um regulamento, né? Sequer os times estão participando. Não é muita coisa, não. É Fortaleza e Ceará. Entendeu? Sequer estão participando da primeira fase do estadual. Entendeu? Da primeira fase do estadual. Deixa bem nítido mesmo essa questão de os times talvez não valorizarem, os times grandes não valorizarem, e a necessidade de uma reformulação mesmo. Concordo com número, grau e gênero, né? E assim, vocês dois são de estados que têm as copas locais, pelo vendo de longe, bem fortalecidas, né? As copas do segundo semestre. Então, vocês veem os times de vocês da região, do estado de vocês se movimentando. Aqui em Sergipe, basicamente o que acontece é o seguinte, ó, o time A que jogou a Série D, o time A que jogou o estadual,
se transforma no time B para jogar a segunda divisão no segundo semestre, né? Vai 6, 7, 8 jogadores. Tá? Então é assim que a vida do jogador daqui vira, mas não tem uma Copa para ver o time jogando o segundo semestre. Tá? Ele morre ali, o calendário dele morre ali quando acaba o estadual. Então é complicado. Aí a Copa a Fares Lopes e a Copa Gaúcha, né, parecem ser bem competitivas. O time dá uma investida. Isso movimenta o futebol local, mas no meu caso, no nosso caso aqui de Sergipe, nós não temos isso. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, por exemplo, o Ipiranga de Erechim participa da Série C, né? Depois vai jogar o Brasileiro Série C. O São José, se não me engano, está na Série D. O Brasil de Pelotas e o José C também, quase sobe ano passado. São José C também. Então São José C. Eu não acompanho a C e a D, eu não acompanho, eu só acompanho a B mais a A. Mas a gente vai ter esse ano o Brasil de Pelotas e o Juventude na Série B. Né? Dois clubes gaúchos. O Juventude ano passado conseguiu acesso a B, né? A gente vai ter já os dois. Então, aí dos 12 times, nós já temos esses 4 com calendário para o segundo semestre e fora a dupla Grenal. Então, já tem metade dos clubes aí com coisas para fazer, né? No segundo semestre. Então, isso é interessante. Mas pronto, aqui no Rio Grande do Sul, é óbvio, né? Se espera sempre que a dupla Grenal chegue na final. O ano passado foi isso, mas em 2017, por exemplo, o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho. Isso não é muito atrás, né? 2017. O Novo Hamburgo foi campeão gaúcho em cima do Inter, nos pênaltis. E, assim, cada vez mais a força do interior aqui tá aí. Aí vem aquela máxima, futebol é 11, a dupla Grenal tem a obrigação de ganhar. Ok, mas é 11 contra 11, né? E aí os times de interior, não, como a gente fala, não tem mais time bobo, né? E a estrutura está melhorando. O próprio Ipiranga de Erechim, que está na Série C, o estádio dele lá, o Colosso da Lagoa, tem capacidade para 22 mil pessoas. Olha, do interior aqui é um estádio com maior capacidade, assim. E isso, querendo ou não, ajuda, né? Porque a torcida vai, isso pesa a questão do fio de contra que a gente analisa, isso acaba pesando. Então, os times do interior têm investido, até por exemplo, o Esportivo, não é o Esportivo, o Novo Hamburgo mesmo, tem se não me engano, o goleiro Renan, que foi 34 anos, que foi e participou da campanha do Mundial de Clubes do Inter em 2006. Então, tu vê, acaba com jogadores assim, já com idade já avançada, mas os clubes do interior acabam conseguindo contratar esse tipo de jogador e, querendo ou não, a qualidade que o jogador tem, embora a idade avançada, para time do interior ajuda, né? Ajuda bastante no elenco, assim, como um todo. Então, isso aqui no Rio Grande do Sul é bacana de ver. O Grêmio já tomou uma prova ontem, né? Já tomou uma lascada do Caxias para deixar de ser besta. O Renato com essa história de recuperar jogador, pronto. Isso já é o assunto. Isso é meio polêmico. Isso é meio polêmico. Já é meio polêmico demais, né? É meio polêmico. Então, pronto, podemos passar para o próximo assunto, que é justamente o quadro polêmico. Eu vou deixar que o Eric e o Hugo falem do quadro. Eu não sei se eu vou falar. Vamos lá, o quadro polêmica de hoje. Vocês sabem, sempre uma pergunta, né? A pergunta que está posta aqui no quadro polêmica hoje é a seguinte: o Grêmio está fechando a contratação do ano. Daí tá de sacanagem comigo. O Grêmio está fechando a contratação do ano. Abre parênteses, Thiago Neves, fecha parênteses. Aí o Eric acrescenta Thiago Neves mais Diego Souza, né? Aí eu vou te dizer que nós estamos... Aí eu vou dizer uma coisa que o Hugo me mandou uma mensagem ontem. E 2021, CRB e Grêmio. Vamos ter que ver CRB e Grêmio 2021, ou Oeste e Grêmio. Tá de brincadeira. Não, também eu acho que não é para tanto, assim, não é para tanto. Mas pronto, eu vou abrir então, já que fala do Grêmio aqui, eu vou abrir. Grêmio está fechando a contratação do ano? Não, isso aí não. Não está fechando, para mim não está fechando a contratação do ano, não gostei. Aliás, está bem próximo de fechar o Thiago Neves, detalhes que faltam. O Nicola trouxe... Quem acompanha, eu acompanho ele, o Jorge Nicola, jornalista da ESPM, né? Ele trouxe o salário do Thiago Neves, 500 mil mês, vai ser aqui no Grêmio. Já ganhava 800, lá vai, né? Aqui vai para ganhar 500. Mas o que se fala aqui no Rio Grande do Sul,
não é esse valor, é um valor de 350 mil mês, mais bônus por participação, aquela coisa de produtividade, né? Mas assim, nem 500, para mim, nem 500, nem 350, não dá. Eu acho muito desagregador, assim. Estou falando extra-campo, sabe? Vestiário, não sei como vai ser. O Renato aqui diz que vai arrumar o jogador, vai na mão dele, vai jogar. O Renato tem muito isso, sabe? Um pouco de... Não é soberba, mas eu acho que ele tá, sabe? Se achando um pouco, sabe? Os gremistas vão ficar bravos comigo aqui ouvindo, mas é um gremista que tá falando, tá? É só a minha simples e humilde opinião. E Diego Souza não tá fechado. Eu quero acreditar no meu presidente, o Romildo Bolzan Júnior, que disse que não tem nada certo e não tem nenhuma negociação aberta. Deus, por favor, que isso seja verdade. Porque Diego Souza, não, aí não. Já jogou aqui no Grêmio muito tempo atrás, estava no Botafogo agora, rescindiu o contrato, tá livre no mercado, mas não dá. Diego Souza, não dá. Aí é demais. Então, de longe, isso aqui pronto, é uma piadinha essa polêmica, eu acho, né? Porque de longe a contratação do ano não é. Agora, acho que o Grêmio se reforçou bem, embora já tenha vários memes aí, né, nas redes sociais do mão de alface lá, com mão de alface lá para o Vanderlei, que de fato o segundo gol do Caxias foi falha, foi falha dele. Mas pronto, início de temporada. Oi? Um pouco fora de ritmo, ele ficou no banco do Everson lá no Santos e tal. Não, então, é isso que eu tô levando em consideração. É fora de ritmo, preparação física, o cara tá começando o ano, pronto. Mas eu acho que o Grêmio fez, até então, para de contratação, esquece que não vai vir Thiago Neves, não vai vir Diego Souza, pronto. Até aqui, eu acho que o Grêmio investiu bem. Orejuela e Vitor Ferraz na lateral direita. Eu acho que o Orejuela é um dos poucos jogadores que se salva do elenco do Cruzeiro do ano passado, no meu ver, assim. Depois, agora fechou com a Henrique também, uma das mais recentes. Tá trazendo o Keno, não tá bastante avançada a contratação do Keno, um avançado pela esquerda, né? Ou melhor, pela esquerda, pelas pontas. E isso porque o Keno tem uma explicação dele vir e a direção está insistindo nele, porque o Everton Cebolinha está saindo, né? O empresário aqui dele foi para a Inglaterra para fechar com o Everton. O Everton do Grêmio Cebolinha está por fechar com o Everton. Se fala em 40 milhões de euros, né? Mas é muito, tá? Não vai fechar nesse valor. Eu acho que se o Grêmio conseguir 25, 30, tá muito bem pago para o Everton. Jogador de seleção, tudo, mas pronto, conseguir nesse valor, tá? Por isso que eu acho que a direção tá intensificando a questão do Keno. Se fala também em Rafael Carioca, jogou aqui no Grêmio muito no início da carreira dele, aí agora tá no Pirâmides, se não me engano. Eu acho que é no Pirâmides do Egito. E volante... Acho que é o mesmo time do Keno, né? Não? Talvez. Acho que joga... Não, mas eu não tenho certeza se é o Pirâmides. Pode ser que seja outro time. Agora eu tô me confundindo com tanto time aqui. Mas o Rafael Carioca volante, se fala nele. E pelo Twitter que eu vi ainda antes de a gente começar o programa aqui, diz que tá bastante avançado um Twitter do Grêmio aqui, com o Juliano, né? Esse sim, aí eu acho que é uma contratação boa, até porque o Grêmio precisa de um cara que vai fazer o meia de ligação ali para frente, que é a função do GPR. O GPR não recuperou da lesão da coxa dele, aliás, tem boa culpa dele, boa parcela de culpa dele, GPR, nisso, porque em dezembro ele fez aqueles jogos amistosos, jogo treino, brincadeira com os amigos, o cara foi jogar com lesão na coxa. Pô, daí tá de brincadeira, né? Aí agora agravou, parece que voltou, diz o departamento médico do Grêmio, fez a avaliação, voltou das férias pior, agravou a lesão nele na coxa. Então, é um cara que não dá para contar, pelo menos por um tempo aí de, sei lá, umas 4 semanas, 4, 5 semanas. Mesma coisa do Jeromel, também tá lesionado. E aí, quem faz a função do Jean-Pierre é o Patrick. Mas o Patrick é um garoto, jogou ontem, inclusive, contra o Caxias, é da base.
não tem assim experiência em grandes competições. É complicado, precisa de alguém para fazer essa função. Eu acho que o Grêmio, a busca do Thiago Neves é esperando por isso, mas o Thiago Neves, para mim, não vai resolver isso. Tem bem Então, pouquinho problema o Grêmio, né? Pelo que tu fala, tem bem pouquinho o Grêmio, bem pouquinho problema o Grêmio, né? Eu tava ouvindo. Do meio para frente aí, que é esse. Eu tava ouvindo, não, na verdade, tava acompanhando o blog do Nicola, aí eu fui pesquisar tudo e recebi a notificação da Globo.com, que diz o seguinte, aqui a manchete, né? Com Diego Souza como opção, Renato promete recuperar Thiago Neves no Grêmio. Olha só, o Thiago Neves já vai chegar muito feliz com a exposição dele dessa forma, né? E continuando a matéria, né? Globo.com e é uma base de pesquisa minha, a gente sabe que tem muita questão de jornalismo aqui, mas falando sobre o Thiago Neves, o Renato Gaúcho falou o seguinte: infelizmente, o ano do Cruzeiro foi ruim, mas ele, no caso do Thiago Neves, se destacou. Pelo amor de Deus, se destacou em quê no Cruzeiro? Vocês conseguiram verificar alguma coisa do Thiago Neves? Que não, a meu ver, não conseguiu fazer o papel dele de líder, que devia ser, porque ele se demonstrou um líder quando conseguiu derrubar o Rogério Ceni. Sim. Um dos pivôs para derrubar o Rogério Ceni, graças a Deus. O Rogério Ceni voltou para o Fortaleza e fez aquela arrancada sensacional no final. E depois vem aqueles vazamentos de vídeos em festa, aquele áudio que vazou, coisa ridícula. E continua, né? E continua. Ou seja, ele foi um jogador que se destacou. Tudo bem que ele não falou, né? Se destacou de forma positiva ou negativa, né? Pelo menos isso. Talvez tenha falado que se destacou de forma negativa, mas... E continua. E ele fala o seguinte sobre a questão do Diego Souza. Que todos sabem das qualidades do Diego Souza. Quem conhece futebol sabe porque não teve um grande desempenho no Botafogo. Ou seja, a culpa é do Botafogo, né? Ou de quem estava no Botafogo, não é do Diego Souza. Tá entendendo? A culpa deixa... E se você perguntar a 10 treinadores, pelo menos 5 querem trabalhar com ele. Bom, aí eu fiquei imaginando aqui que esses 5 que querem trabalhar com o Diego Souza devem ser liderados pelo Abel. Devem ser iniciados. Porque, pelo amor de Deus, eu acho que o Grêmio tem condições, o Grêmio falhou. Eu acho que no ano passado a temporada do Grêmio foi prejudicada pelo planejamento, certo? Que fizeram para acompanhar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro ao mesmo tempo. Não houve esse planejamento ou não estavam preparados para isso. Tentaram e não conseguiram. E eu acho que o Grêmio tinha tudo para fazer contratações, não de peso. Ninguém está falando aqui em acompanhar o Todo-Poderoso, Thiago. O Todo-Poderoso que a gente cita aqui, já tá, inclusive o Thiago já está convencido disso, é o Flamengo. Não é acompanhar o nível do Todo-Poderoso, o Thiago, mas fazer contratações pontuais, essa questão do Everton, já que ele vai sair mesmo, trazer alguém mais, trabalhar com promessas, ou então pessoas que estão, jogadores que estão se consolidando, tá entendendo? Já que talvez o caixa não seja, o Grêmio tem uma saúde financeira muito boa, né? Sim. Eu estava lendo também sobre isso, é uma das melhores administrações. Então, seguir ali o exemplo talvez de um Bragantino, tá entendendo? Trazer contratações visando os próximos anos para se tornar não somente um time que chega, mas que chega e conquista. E o Thiago Neves e o Diego, cara, pelo amor de Deus, nenhum dos dois, sabe? Nenhum dos dois mesmo. Nenhum dos dois. Eu acho que falta o Eric. Me corrijam se eu estiver enganado. O Thiago Neves saiu do Fluminense para ir para o Al Hilal, né? Aí do Al Hilal, porque ele estava dispensado pelo Fluminense, se eu não me engano, aí foi para o Al Hilal, sem clube, ou não sei, eu sei que ele passou pelo Fluminense, Al Hilal, Al Jazeera, Cruzeiro. Nesse percurso, por 2 vezes ele ficou sem clube. Ele ficou livre no mercado. Essa agora, que o Grêmio está querendo contratar, e quando o Cruzeiro contratou, salvo engano, ele também estava livre no mercado. Ele tinha sido dispensado. Por aí você tira. Eu acho que agiu, como eu falei, até o Thiago Neves, a direção agiu bem nas contratações, eu acho, que realmente precisava, laterais, coisa assim. Agora aí já começou
Aí já foi mal. Vamos ver a opinião do Eric agora sobre o quadro polêmica, mas antes disso, Eric, antes disso eu vou ter que fazer, viu, Hugo? O Hugo vai entender bem, vou ter que fazer uma brincadeira aqui. Sabe que foi feita uma enquete aqui no Rio Grande do Sul? Agora, isso é verdade, a brincadeira vem depois. Foi feita uma enquete aqui no Rio Grande do Sul, então, sobre a vinda do Thiago Neves, o torcedor gremista aceitava, gostaria da vinda do Thiago Neves. Aí a enquete diz 66% dos gremistas na enquete aprovaram a vinda do Thiago Neves. Ó, vou dar as vezes de Cleberson, viu? Mas não perguntaram para mim. Não perguntaram para mim que enquete é essa, cara. Que enquete? Eu não fui perguntado, cara. E essas enquetes a rádio aqui, uma das principais rádios fez a enquete, eu não levo muito em conta, viu? Porque qualquer um pode votar. Então o Colorado pode entrar lá e votar que gostei, eu sou Colorado, eu gostei do Thiago Neves. É claro, né, que tu vai gostar do Thiago Neves, né? Tu é Colorado, né? Então eu não levo muito em conta, mas pronto. É isso. Eric Feitosa, Thiago Neves, Eric, tem chance? Não tem chance? Bom, eu vou ser sincero, tá? Eu acho que não é de todo ruim. Assim. O Diego Souza me parece que não é. Só se ele vier para substituir o André, né? Ficar ali naquela situação. Aquele jogador morto ali, né? Impressionante, André. Mas eu acho que o Thiago Neves tem lenha para queimar ainda, sabe, gente? Ficou muito feio essa última passagem pelo Cruzeiro. Não vou defendê-lo, assim, né? O que transpareceu foi algo muito antiprofissional. Mas o clima dentro daquele clube ali não devia ser fácil para ninguém. Enfim, é conturbado, né? Então, ambientes conturbados, as atitudes mais extremas acabam acontecendo e a gente não entende o contexto total. Enfim, não estou tirando o mérito dele, mas tecnicamente eu não estou tirando as avaliações que todo mundo fez, né, das merdas que ele fez. Mas ficou muito marcado, ficou muito marcante isso, né? Tá muito fresco na nossa memória. Então tem uma repulsa a partir desse extracampo que não foi a primeira vez, né? Outros episódios de extracampo marcam a carreira do Thiago Neves. Mas eu acho que ele é reincidente. Eu acho que tem lenha para queimar. Eu acho que tem lenha para queimar. Eu acho que ele não vem na condição que ele estava no Cruzeiro, tá? Que é o dono do meio de campo. Acho que ele não vem para ser isso. O Grêmio tem jogadores de nível técnico muito mais jovens que ele, que tem condições de ser o dono do meio de campo ali. Eu acho que ele vai vir para compor elenco. Não vai vir para assumir titularidade e vai ter que lutar muito para ser titular. É uma condição diferente. Isso me agrada, sabe? Isso me agrada para fortalecer esse Grêmio que eu assino embaixo aí na avaliação do Thiago, que contratou muito bem. O Grêmio contratou muito bem nesse início de temporada. Fortaleceu o seu sistema defensivo muito bem. Trouxe um goleiro altamente seguro. Tá? Assim, por mais que eu respeite o Paulo Vitor, mas depender do Paulo Vitor e do Júlio César não dá com o time do tamanho do Grêmio. Então, veja, fez contratações muito boas. Muito boas. Se o Lucas Silva voltar a render. Então, são apostas também, né? Então, eu parto sempre do pressuposto que o cara sabe o que está fazendo. Não é possível que ele não tenha uma conta que isso aí pode dar certo. Então, eu vou ser polêmico no quadro da polêmica. Se eu fosse sem entrar nos méritos financeiros, porque eu não tenho como fazer conta se dá, se não dá. Mas, assim, para compor o meu elenco, se eu estou ali no futebol manager, fazendo meu time a temporada, e, pô, o Thiago Neves tá meio numa temporada de baixa, eu vou trazer ele aqui para compor o meu elenco e engrossar o caldo do meu time. Então, eu vou ser polêmico e também não acho que é a maior contratação do ano e é uma
piada pesada que fizeram com você, Thiago. Mas eu acho que pode dar caldo, viu? Pode dar caldo. O Thiago, principalmente o Thiago Neves, tem estrutura para aceitar chegar no Grêmio, por exemplo, e aceitar ir para o banco? Eu acho que essa deve ser uma das condições, né? Essas metas de prêmio e tudo mais deve ter a ver com produtividade e ele vai ter que alcançar a produtividade, né? Então, estou chutando também, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele tem consciência do quão queimado ele saiu do Cruzeiro. Ele deve ter consciência disso, não é possível. Tá? Então ele está no mini recomeço. A não ser que ele seja muito cego, né? Para ele não ver isso. Ou para ele chegar nessa condição de sou estrela, ele tem que ir para um clube de um nível muito inferior ao Grêmio. Quem é que vai aceitar ele para ser camisa 10? Vem para ser a contratação. Não vai, Eu não consigo imaginar ninguém. Ele vai para um clube de nível inferior. Então, para ele ir para um clube do nível do Grêmio, ele tem que se submeter a conquistar espaço lá dentro. São 34 anos já, né? Oremos. Não, vai fazer 35 já em fevereiro agora. Oremos, né? Já faz 35 em fevereiro. Oremos, não tem mais o que... Tá certo. Muito bem. Vamos lá, passado o quadro super polêmico aí de hoje, vamos para um outro quadro, um quadro que a gente gosta bastante quando a gente traz entrevistados aqui, quadro novo, inclusive. Aliás, esse quadro foi inaugurado com o Bolívar, viu, Érico? O técnico Bolívar, até então técnico do Brasil de Pelotas. Que programa sensacional, viu, velho? Você é o segundo. Que programa massa. Eu escutei de cabo a rabo, foi bom demais. Gostou? Ele tem uma consciência... Era muito... Pô, fiquei impressionado. Muito bom, né? Foi bacana aquele programa mesmo com o Bolívar. Muito bem, quadro bate-pronto aqui com Eric Feitosa. Vamos lá, quadro bate-pronto, explicar para os ouvintes que não lembram do quadro. Não sei se eu vou conseguir, não, né? Vamos tentar. Então. Thiago Neves, oremos. Vamos tentar, então. Quadro bate-pronto, explicando para os nossos ouvintes, é aquele quadro que a gente vai dizer aqui uma frase, vai falar alguma coisa e o Eric, a primeira coisa que vem na cabeça dele, na mente dele, ele vai responder com uma palavra. Vamos ver como é que saímos aqui. Vamos ver como é que sai. Muito bem, quadro bate-pronto com o Eric Feitosa. E vamos ao início do quadro. Eric, um prato. Eu vou hambúrguer. Eu gosto pra caramba de hambúrguer. Beleza. Não tem cara de quem come hambúrguer, cara. Tá desenhado o hambúrguer na cara do Eric, praticamente, viu? Podia ter dado um prato típico, né? Mas, bicho, é hambúrguer. Hambúrguer. Beleza. Seguimos. Uma música. Ai, Jesus, eu sou horrível pra música. Pode cantar se quiser. Pior ainda. Eu não sei o nome. E agora? Tem duas músicas que eu gosto muito. Pula essa. Eu vou botar aqui no Google e eu vou dizer o nome dela e você me faz outra pergunta. Tá bom, pula. Ó, viu, pessoal? Isso é só para comprovar que não foi combinado antes, né? O Eric não foi combinado antes. Essa é a ideia. Beleza. Pula essa, depois ele responde. Um lugar. Aracaju, velho. Eu sou apaixonado por esse lugar aqui. Show, beleza. Um esporte. Essa é fácil. Futebol. Uma paixão. Paixão. Não vai ser uma palavra só, não. Clube Esportivo Sergipe. Boa. Um sonho. Cara, eu tenho um sonho fixo, ser feliz, assim, sabe? Ter uma condição boa de ser feliz, sem ter muita preocupação na vida. Show, beleza. Esse negócio de uma palavra só é muito difícil, Thiago, vocês têm que ver isso. É difícil, né? Então, mas não é para ser fácil mesmo.
Ai, ai. Bacana. Agora, um time. Já falei da minha paixão do Sergipe, né? Vou falar de uma outra paixão, o Flamengo. Flamengo. Olha aí, Hugo. Flamengo. Olha aí, Flamengo. Tu lembrou da música? Eu lembrei. É o refrão, eu não sabia que era o refrão. É Saia do Meu Caminho, de Belchior. Essa música tem uma importância muito grande na minha vida. Ô, Thiago, então tu já agenda para as fases finais da Libertadores um Faircast comigo, o Francisco, o Feitosa, o Eric Feitosa e você. É verdade. Pô, espero que seja com o Grêmio. Será que o Grêmio chega? E com o Thiago Neves matando a pau. O Thiago Neves. Eu vou lá para Porto Alegre. Eu vou lá para Porto Alegre e vou ficar com o cara do meu lado, cara. Eu não vou conseguir fazer isso, cara. Thiago Neves na sexta-feira, fora da concentração, numa festa. Bebendo. Na véspera da semifinal com o Flamengo. Tomando uma. Beleza. Agora, para fechar, não fechou ainda o quadro bate-pronto, Eric? Para fechar o quadro bate-pronto, o Eric Feitosa em uma palavra. Ou uma frase, pode ser, se tu preferir. Nossa senhora, velho. Eric Feitosa em uma frase. Bicho. O cara... Nossa, velho, isso é muito difícil. É parecendo terapia aqui. É um cara muito simples e humano. Acho que isso, a minha simplicidade e a minha humanidade me resume em muitas coisas. Posso dizer, ou acho que nós dois podemos dizer, né, que somos prova disso, porque a gente fala, incomoda o cara aí no Telegram e o cara responde sempre, né, cara? Responde sempre. Sempre é uma honra responder. Ontem eu respondi um cara que estava fazendo um trabalho fantástico, ele falou, não acredito que você me respondeu. Eu disse, pô, eu tô honrado de poder te responder, tá ligado? O seu trabalho é muito legal, que bom que eu conheci seu trabalho, tá? É uma honra falar com vocês. Legal isso, né? Bacana. Então, muito bem, pessoal. Esse foi o nosso Faircast. Pô, já acabou. Agora faz aquela... Já acabou. Passa rápido demais esse negócio do podcast. Não é possível. Viu como é que é? Já acabou o nosso Faircast aí de número 30, com o nosso especialista em mercados asiáticos, nosso amigo. Vamos chamar de amigo, né? Eu já quero chamar de amigo, não quero saber. Ó, lá no Betmaster vamos tirar a foto, né? Vamos ter que tirar aquela foto em Betmaster. A gente vai tirar foto. Pronto, vamos fazer um negócio aqui. Alguém mais da equipe do Faircast vai? Deve ir, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai almoçar junto lá. Não vai tirar foto só não. Eu vou almoçar com o Faircast. Olha aí, ó, vai almoçar com o Faircast. Tá gravado. Gravado. Vamos almoçar junto. E eu já manjei lá o lugar pra gente comer. Mais baratinho, mais gostosinho. Maravilha. Bacana, show de bola. Aí, ó, pronto, tá gravado, não tem essa mais. Almoçaríamos com o Eric Feitosa. Show de bola. Muito bem, meus amigos, vamos às considerações finais agora. Vamos deixar o Eric por último, né? Pô, o nosso convidado aí vai ter que fechar o programa. Hugo, diga lá. Gostou de participar? Capaz que não. Cara, sensacional. Eu adoro isso daqui, cara. Adoro mesmo. Me chamaram até para falar sobre beisebol no Faircast 29 e eu vou. Não sei de nada, mas eu vou. Eu gosto muito disso daqui. É sempre um aprendizado. Muito obrigado, Thiago. Te parabenizar. A gente chegou já no número 30, Faircast número 30. Você que é o idealizador. Meus parabéns. E ao Eric, muito obrigado pela participação, Eric. Sabe que quando eu iniciei profissionalmente mesmo, mantendo os dados anotados, tudo, seguindo as linhas que um profissional segue, eu vou fazer um ano nesse meio, né? E sempre tentei seguir mais ou menos, não os teus passos, porque eu não conheço, na verdade, quais foram os passos que tu seguiu, mas sempre chegar nessa questão das casas asiáticas. Eu não vou usar a palavra, talvez não seja certo, mas devido ao tempo eu não vou ficar pensando para poder achar. Mas eu nunca me iludi muito com essa questão do mercado europeu. Depois que eu fui limitado, então, aí eu percebi realmente que não rola, tudo. É uma desilusão, né? Triste. Aí peguei o CPF da minha esposa,
com 2 meses fui limitado de novo, não vai rolar isso daqui, não. Mas eu sempre tive essa consciência. E quero lhe parabenizar pelo teu trabalho, pelo trabalho que tu executa, é digno de elogio. Eu sou seguidor nato ali no teu site, nos artigos que tu coloca, no teu Telegram. Eu acho que o teu Telegram e o do Linha de Apostas são os únicos dois, e o do Danilo Pereira, são os únicos Telegrams que eu recebo ainda notificação. O restante eu vou vendo com paciência, com uma calma ali, mas os de você, esses 3 são os que eu tenho a notificaçãozinha ali batendo no meu celular, porque eu aprendo muito, muito mesmo. Quero te agradecer, como eu te disse, e até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês aí. O programa é um pouquinho mais longo, mas foi muito bom. É verdade, bacana, Hugo. Eu também quero agradecer então a presença de todos, obviamente, especialmente o Eric aí pelo tempo, pelo tempo que ele deu para nós aí, o precioso tempo. A gente sabe que sempre tem coisas para fazer, aí tirou um pouquinho da tarde dele aí para nos atender e gravar esse Faircast 30. Muito bacana, chegamos ao número 30 já, eu fico muito feliz, a gente está conseguindo manter o nosso programa semanal, isso é bacana, diversificando o programa também, e a ideia é que só tende, se Deus quiser, só tende a crescer aí o programa. Espero que a gente tenha mais pessoas assim como o Eric, né, adeptos de ouvir mesmo o podcast. Nem todas as pessoas, a gente sabe, nem todas as pessoas gostam de, né, ouvir um programa às vezes muito extenso. Mas quem gosta, eu acho que vai gostar, espero que vá gostar quando ouvir o nosso Faircast. Muito obrigado, então, a todos os nossos ouvintes pela paciência. Agora, em vídeo também, vocês podem acompanhar essa super entrevista com o Eric. Já vai estar disponível amanhã. Acho que amanhã a gente já deixa no nosso canal do Telegram disponível. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. E agora, quem vai fechar o programa é, claro, ele, Eric Feitosa, meu amigo. Fecha lá. Muito obrigado mais uma vez. Gente, eu que agradeço o convite. Repetir o que eu já falei no início. Eu sou ouvinte do Faircast e adoro, acho massa. Eu sempre, lá no início, eu ficava pensando, meu Deus, quem está por trás disso? Quem são essas pessoas que eu fico escutando, né? Ficava imaginando. E aí eu fui conhecendo um por um. Conheço todos ainda, mas fui conhecendo alguns. Dia desse, o Hugo me mandou uma mensagem lá e a gente bate papo, né? Semanalmente, quase diariamente. Tiagão também. Comecei a trabalhar junto com o Caio recentemente. Enfim, foi natural esse processo. Então, queria parabenizar o trabalho de vocês. É um trabalho muito, muito duro, como você falou. Manter semanalmente. Só quem coloca a mão na massa sabe o trabalho que é manter um negócio desse daqui funcionando semanalmente. O bastidor disso tudo, né? Montar a pauta, acertar a data com o convidado, acertar a data com todo mundo, questões técnicas, edição. Por trás disso que a pessoa está escutando agora tem um trabalho imenso. Né? Então, parabéns, eu acho que eu sou fã de carteirinha. E aí, não é só isso mesmo. Que venham mais 30 e mais 30 e mais 30. E que, sei lá na frente eu consiga participar de mais algum, a gente faça mais algum debate mais quente, mais alguma polêmica aí. E vida longa ao Faircast, que a gente consiga, que todos nós tenhamos um bom ano nas apostas esportivas. E para cima. Obrigadão mesmo, de coração, a todos vocês. E um abraço a todos os ouvintes. Valeu, é isso aí. Obrigado, então, pessoal. Até a próxima semana com o Faircast 31. Valeu!